Olá, antenados e antenadas, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa 7ª aula da unidade 5, Estrutura de Repetição. Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios, então fica ligado que nós vamos colocar em prática toda a teoria que nós aprendemos e discutimos aqui na unidade 5, beleza? Vem com a gente que a aula de hoje tá massa. O primeiro exercício diz o seguinte, se liga aí, ó. Faça um programa que recebe 10 números, calcule e mostre, primeiro, a soma dos números pares e, segundo, a soma dos números primos. Beleza! Então, entendendo o problema, o que é que a gente tem que fazer? Primeira coisa, ler 10 números. Então, eu preciso fazer uma estrutura de repetição que repita 10 vezes e em cada iteração, em cada repetição, eu leio um número. Beleza. Além disso, eu preciso somar os números pares. Então, eu preciso ter uma maneira de descobrir quais são pares, quais são desses números lidos os que são pares. Isso é fácil. É só dividir o número por 2. Se o resto dessa divisão for 0, é porque o número é par. Se não for 0, é porque o número é ímpar. Beleza. Depois eu tenho que fazer a soma, eu tenho que calcular a soma dos números primos. Então eu vou precisar descobrir se um número é primo ou não. Beleza, para descobrir se um número é primo ou não, o que é que eu tenho que fazer? Bom, eu sei que um número é primo se ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então, se ele é divisível por algum número entre 2 e ele mesmo menos 1, é porque ele não é primo. Então, o que é que eu vou ter que fazer para descobrir se um número é primo? Eu vou dividir esse número por todos os números entre 2 e n menos 1. E ele menos 1. Se em algumas dessas divisões o resto da divisão do número por 2, por 3, por 4, até n menos 1 for 0, então ele é divisível por um número entre 2 e ele menos 1. Então ele não é primo. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer para testar se um número é primo ou não. Bom, entendido o problema, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Exatamente, você é muito esperto, a gente vai fazer um algoritmo em Portugal ou português estruturado. Beleza, então vamos lá entender o algoritmo. Beleza, comecei aqui meu algoritmo. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, declarar as variáveis que eu vou usar. Então, eu preciso declarar uma variável chamada número, que é a variável que vai receber o número que o usuário vai digitar. Uma variável soma pares, que vai receber a soma dos números pares. Uma variável soma primos, que vai receber a soma dos números primos. Variável i e j são variáveis auxiliares, só para a gente poder implementar as estruturas de repetição. Primo é uma variável auxiliar, que eu vou explicar mais na frente, que vai ser utilizada para verificar se o número é primo ou não, para armazenar o resultado, né, desse teste, se um número é ou não primo. Beleza, todas essas variáveis são do tipo numérico. Inicialmente, soma pares tem que receber 0, né? Soma dos números pares é 0, porque eu não li nenhum número ainda, e soma primos é 0. Beleza, até aqui tudo bem. Primeira coisa que eu tenho que fazer é uma estrutura de repetição para ler os 10 números, para que o usuário possa digitar, fornecer os 10 números. Então, eu tenho aqui, para i de 1 até 10, faça passo 1. Beleza, essa estrutura de repetição aqui, o i vai variar de 1 até 10. Então, essa estrutura de repetição vai repetir 10 vezes. E aí eu vou ler os 10 números. Beleza, em cada repetição, em cada iteração, eu leio um número. Tá, beleza. Então, dentro da estrutura para, a primeira coisa que eu vou fazer é ler o número digitado pelo usuário. Então, inicialmente, i é 1, né? Então, quando o i for 1, eu entro na estrutura para. O i está entre 1 e 10, né? Inicialmente, ele foi atribuído com valor 1. O i tem valor 1, vou entrar no para, leio o primeiro número. Beleza. Aí, a primeira coisa que eu tenho que testar, se esse número se o número que eu digitei é par ou não. Como é que eu faço isso? Divido o número, que é o número lido do teclado, por 2. Se o resto dessa divisão for igual a 0, então é porque o número é par. O número lido é par. Se o número lido é par, então eu tenho que atualizar o valor da variável soma pares. Então, soma pares, recebe soma pares, mais
número. Beleza, até aqui eu matei a primeira parte do problema, que é ler os números, né? Vou ficar nessa iteração lendo os números, verifico se ele é par, se ele for par, acumulo o valor dele nessa variável soma pares. Agora eu preciso descobrir se o número que eu digitei é um número primo. Beleza, então qual vai ser a minha estratégia? Vou utilizar uma outra estrutura de repetição, nesse caso aqui um outro para, onde eu vou percorrer, ó, J inicialmente recebe o valor 2, e eu vou variar o J até n menos 1. Então, por exemplo, se o número que eu li foi 10, então eu vou fazer o J variar de 2 até 9. Então, eu vou testar o número 10 dividido por 2, por 3, por 4. Se ele for divisível por algum desses números que J está representando, então é porque ele não é primo. Beleza? Se ele não for divisível por nenhum, então é porque ele é primo. Essa é a ideia. Então, eu faço J repetir de 2 até o valor do número lido menos 1. E aí eu vou testar, ó, se o número que eu digitei dividido por J for igual a 0, então é porque ele não é primo. Então, eu faço primo recebe 0. Veja que, inicialmente, primo recebe 1. Né? Antes de entrar no para, eu estou dizendo que primo recebe 1. Qual é a minha estratégia aqui? É dizer que eu não sei, inicialmente, se o número é primo ou não. Então, eu vou dizer que ele é primo. Tá? Então, eu estou representando aqui. Primo é 1. Então, ele é primo. Então, primo recebe 1. Se ele não for primo, eu vou atribuir 0. Se eu descobrir que ele não é primo, eu vou atribuir 0. Beleza? Então, se o número que eu digitei for 10, por exemplo, eu vou testar para J de 2 até 9. Então, eu vou testar se 10 dividido por J, que é 2, é igual a 0? É. 10 dividido por 2 é 5, o resto 0. Então, esse número não é primo. 10 não é primo. Então, o que é que eu faço? Primo recebe 0. Beleza? E aí eu vou continuar o teste para J igual a 3, 4, 5 até 9. Né? Nesse caso, nesse exemplo do número lido ser 10. Mas eu não preciso mais repetir esse teste, porque eu já sei que o 10 não é primo. Então, se eu dividir o 10 por 2 e deu o resto 0, eu não preciso dividir por 3, por 4. Porque eu já sei que ele não é primo. Do jeito que está aqui no algoritmo, eu vou continuar o teste até 9, até J igual a 9, sem necessidade alguma. Então, nesse ponto aqui onde eu faço primo recebe 0, né, eu poderia, numa linha a seguir, para evitar fazer esses testes desnecessários, eu poderia dar um break e forçar a saída da estrutura para. Beleza? Bom, isso pode ser feito, só que eu aconselhei vocês a não usar o break, só usar o break quando for extremamente necessário. Então, eu não gosto muito de usar o break aqui. Outra estratégia seria fazer J recebe número. Por que isso funcionaria? Se o número, imagine que o número que eu li do teclado é 10. Aí eu testei aqui. Número dividido por 2, o resto é 0. 0 é igual a 0? É. Beleza, então eu faço primo recebe 0. E J recebe número, então J vai receber 10. Quando eu voltar para o início do para, eu vou testar J está entre 2 e 10. J é menor do que número menos 1? É menor do que 9? Não, porque J é 10, então eu saio do laço. Então, é uma estratégia, né? É uma gambiarra, é um trick para fazer o programa sair da estrutura para e não repetir os testes seguintes. Qual é o problema de usar J recebe número? É porque essa atribuição não tem muito sentido, ela falta semântica nela, ela é só um truque para eu sair da estrutura para. Então, eu também não gosto muito dessa solução, beleza? Mas as duas soluções, tanto com break como fazendo essa atribuição J recebe número, forçaria a saída da estrutura de repetição para e evitaria que eu fizesse testes desnecessários. Sacou? Embora eu não goste muito das duas, mas tudo bem. Ok, sair aqui dessa estrutura para, né, eu já sei se o número é primo ou não. Se na variável primo tiver valor 1, é porque ele é primo. Se na variável primo tiver valor 0, é porque ele não é primo. Então eu testo, se primo igual a 1, então soma primos, recebe soma primos mais número. Finalizei o para mais interno, finalizei o para mais externo, fiz isso para 10 números, né? Depois eu vou escrever soma números, soma pares.
e depois, fim, algoritmo. Professor, o senhor falou que não gosta dessa solução com break, nem fazendo J recebe número para evitar os testes desnecessários. Tem alguma solução que o senhor goste? Tem, querido antenado, vou mostrar para vocês. Mas para isso eu vou trocar esse comando para interno aqui por um comando enquanto. Vamos ver como é que fica a solução? Bora lá. Veja, observe. O algoritmo no começo é exatamente igual ao anterior, tá? Então eu começo com o algoritmo, declare as mesmas variáveis, número, soma pares, soma primos, i, j, primo, todas essas variáveis do tipo numérico, soma pares recebe 0, soma primos recebe 0, beleza, até aí nada muda. O para mais externo, a estrutura de repetição mais externa também não muda, para ir de 1 até 10, faça passo 1, beleza. Leio o número, né, que vai ser digitado pelo usuário, ok. Avalio se ele é um número par, também não muda nada. Se ele for par, faço soma pares, recebe soma pares mais número. Até aqui o algoritmo é exatamente igual ao anterior. Agora ó, eu faço primo recebe 1, eu já fazia no algoritmo anterior, mas agora eu estou fazendo j recebe 2, então j inicialmente recebe 2. E vou trocar aquele comando para, que eu utilizava, por um comando enquanto, beleza? Por uma estrutura enquanto. Qual é a condição do meu comando enquanto, da minha estrutura enquanto? Eu vou entrar nesse laço e vou continuar no comando enquanto, se j for menor do que número e primo igual a 1. Beleza. Ora, j inicialmente é 2. Eu estou supondo que o número é maior do que 2, né? Se não for, não tem problema. Eu não vou entrar no enquanto e o resultado vai continuar correto, tá? Então, enquanto j for menor do que número, beleza, e primo igual a 1, primo inicialmente é 1, eu continuo no laço. Bom, a primeira coisa que eu tenho que avaliar é se eu vou entrar no laço, tá? Vamos pegar aquele nosso exemplo do número digitado ser 10. Então eu vou testar. J é 2, né? 2 é menor do que número, número é 10. 2 é menor do que 10? É. E primo é igual a 1? É. Então verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Então eu entro no enquanto. Beleza? E aí eu vou avaliar ó, se o resto da divisão de número por j, então o resto da divisão de 10 por 2 foi igual a 0. O resto da divisão de 10 por 2 é igual a 0? É. Então, o que é que eu faço? Primo recebe 0. Beleza? Primo recebe 0. Não preciso usar o break, nem o j recebe número, tá? Vou mostrar por quê. Primo recebeu 0, ok. E depois, em seguida, eu incremento o j. J passa a ser 3. J recebe 2 mais 1, j passa a ser 3. Voltei para o enquanto. Aí agora eu vou avaliar. J é menor do que número? É, porque j é 3, número é 10. Essa primeira parte aqui da estrutura condicional, ela é verdadeira, né? J é menor do que número, verdade. E primo é igual a 1? Não, porque primo recebeu 0. 0 é igual a 1? Não, falso. Então, verdade e falso é falso. Então, a minha condição toda se torna falsa. Então, se a minha condição é falsa, eu saio do enquanto. Beleza? Não preciso mais testar para j igual a 3, 4, 5, até 9. Porque eu já sei que o número lido, 10, ele não é primo. Ok, então aí saio desse enquanto e vou testar. Se primo é igual a 1, então soma primos recebe soma primos mais número. Beleza, show de bola. Fechei aqui o enquanto, fechei o para, escrevo soma pares e soma primos e fim algoritmo. Beleza? Gostou dessa solução? Então veja, eu não precisei usar o break e nem precisei usar esse comando, essa atribuição j recebe número, que ela não tem muita semântica, ela é muito esquisita, tá? Agora não, agora eu estou dizendo, ó, se primo for 0, que significa eu descobri que o número não é primo, então eu saio do enquanto. E não faço os testes desnecessários, não gasto tempo de CPU, tempo computacional, sem nenhuma necessidade. Beleza? Então essa solução aqui é mais interessante. Vamos implementá-la em C? Então bora lá, vem comigo.
Massa, vamos ver como é que fica o nosso programa em C. Ok, include stdio.h, então incluir aqui a biblioteca para poder fazer a entrada e saída de dados. Int main, função principal aqui do meu programa. Em seguida, faço a declaração das variáveis, então int soma pares, soma primos, número, IJ e primo. Show de bola. Depois, inicializo soma pares com 0. Inicializo a variável soma primos com o valor 0. E coloco uma mensagem aqui para o usuário, né? Printf, escreva os 10 números, /n. Beleza. Começo com a estrutura de repetição aqui for, comando for. Estrutura de repetição mais externa, né? Meu primeiro for mais externo aqui. Então eu vou fazer for i, que é a minha variável, está declarada aqui, ó, né? Variável do tipo int declarada anteriormente. I recebe 0 inicialmente. Enquanto o i for menor do que 10, eu continuo no for. E eu vou avaliar. Como é que eu avalio se eu entro no for? Se o i for menor do que 10, eu entro no for. I inicialmente é 0. Então, i é menor do que 10, 0 é menor do que 10, eu entro no for. E sempre ao final de cada iteração do for, eu incremento o i em uma unidade. Beleza. A primeira coisa que eu tenho que fazer dentro do for é ler um número. Então, scanf, %d, vou ler um valor inteiro e armazenar na variável número. Em seguida, eu tenho que verificar se esse número é par. Então, como é que eu faço? Pego o resto da divisão de número por 2. E avalio se o resto da divisão do número lido por 2 for 0, é porque esse número é par. Se ele é par, o que eu tenho que fazer? Soma pares, recebe soma pares mais número. Beleza, primeira parte do meu programa está finalizada. Segunda parte, vou verificar se o número é primo ou não. Para verificar se ele é primo ou não, o que eu faço? Atribuo 2 à variável j. Inicialmente, primo recebe 1, ou seja, eu vou assumir, eu vou supor que o número que eu estou testando ele é primo. Beleza? E aí eu tenho o comando while, né? Mais uma estrutura de repetição. Eu vou entrar no while se j for menor do que número e primo for igual a 1. Ora, primo inicialmente é 1. Então essa segunda parte da minha condição aqui é verdadeira. J menor do que número. Ora, se número for 10, como no exemplo que a gente tem discutido, né? 2 é menor do que 10, então J é menor do que número. Então essa primeira parte também é verdadeira. Verdade e verdade é verdadeiro. Então a condição toda é verdadeira. Então eu entro no laço, eu entro no while. Massa! Entrei no while, o que é que eu vou verificar? Então agora eu vou verificar se o número lido é divisível por j. Então eu pego o resto da divisão de número por j. Se for igual a 0, ou seja, se o resto da divisão de número por j for igual a 0, é porque eu sei que esse número não é primo. Porque ele é divisível por um número que está entre 2 e ele menos 1. Então, o que eu faço? Primo recebe 0. Então, no nosso caso, j é 2, número é 10. O resto da divisão de 10 por 2 é 0. Então, essa condição será verdadeira. Eu entro no if e vou fazer primo recebe 0. Depois, eu saio do if e vou fazer j recebe j mais 1. J era 2, j passa a ser 3. Volto para o início do while. E aí eu vou testar. J é menor do que número? É, porque j é 3, número é 10. Primeira parte da minha condição é verdadeira. Vou analisar a segunda parte. Primo é igual a 1? Não, porque primo recebeu 0. Então, primo é igual a 1 vai retornar falso. Verdade e falso é falso. Então, a minha condição do while se torna falsa. E aí, eu saio do while. Não repito mais o while. Vou para a primeira linha após o while. E aí, eu vou verificar. Primo é igual a 1? Ou seja, o último número que eu avaliei é primo? Se for, eu faço soma primos, recebe soma primos mais 1. Se não for, eu não faço nada, porque ele não é primo, eu não preciso acumular o valor dele na variável soma primos. Beleza, terminei aqui o while, terminei o para, fechei o para. Quando eu sair do para, quando eu sair do for, é porque eu li já 10 números, testei se esses 10 números são pares e testei se esses 10 números são primos. Então, saindo do for, eu vou imprimir soma dos pares é o valor da variável soma pares e soma dos primos é, e aí o valor da variável soma primos. E fecho o meu programa com return 0 e fechei aqui as chaves, encerrei o meu programa.
Beleza? Vamos ver se funciona. Vamos colocar para rodar. 3 hours later. Ok, escreva os 10 números. Eu vou entrar com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora, soma dos pares é 30. 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10. Soma dos primos é 18. Quais são os números primos? 1, 2, 3, 5 e 7, cuja soma dá 18. Beleza? Então o nosso programa funciona. Resultado correto. Se você gostou da aula de hoje, então deixa o seu joinha, deixa o seu like, marca os amigos, compartilha esse vídeo. Se tem dúvidas, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder as suas dúvidas. Beleza? E até a próxima aula.